Olá, agora iremos falar sobre o Império Carolíngio. Acompanhe conosco. Falando sobre o que foi o Império Carolíngio e a sua importância. O Império Carolíngio foi formado a partir da coroação de Pepino o Breve em 751. Embora se considere que seu pai, Carlos Martel, já era poderoso o suficiente, apesar de não ser rei, os carolíngios eram uma dinastia que fazia parte do reino dos francos e substituiu a decadente dinastia merovingia. O principal reinado carolíngio foi o de Carlos Magno, caracterizado como uma real tentativa de restaurar o Império Grandioso, tal como o Império Romano do Ocidente. Carlos Magno reformou a administração do reino e realizou muitas conquistas territoriais. Após a morte de seu filho em 843, o Império Carolíngio nunca mais foi o mesmo. O Império de Carlos Magno, o Império Carolíngio, era o germe do que viria a ser o Sacro Império Romano Germânico. Durante sua permanência no poder, Carlos Magno foi responsável não apenas pela unidade no território europeu, mas também pelo estímulo ao desenvolvimento econômico, cultural e intelectual. Surgimento da dinastia carolíngia. O Império Carolíngio foi iniciado com a subida da dinastia carolíngia ao poder em 751, quando Pepino o Breve foi coroado rei dos francos. A dinastia carolíngia existiu até o fim do século V, mas o Império Carolíngio dividiu-se em 3 reinos depois da morte do rei Luís o Piedoso, em 843. O principal rei carolíngio foi Carlos Magno, filho de Pepino o Breve. Bom, agora eu vim falar sobre a expansão territorial do Império Carolíngio. Durante seu reinado, Carlos Magno conseguiu derrotar o rei dos Lombardos e anexar suas terras. Essa guerra foi fruto dos ataques lombardos, um dos povos germânicos que se instalaram nas terras do Império, as terras da Igreja Católica, e, contudo, a Igreja e os francos tinham uma aliança. Carlos Magno foi ao socorro do Papa. Além disso, ele lutou contra os saxões, os bretões e contra os ávaros, conquistando regiões como a Saxônia, a Bretanha, a Morávia e a Carintia. Ele também lutou contra os muçulmanos na Península Ibérica e conquistou algumas cidades lá, como Barcelona, Huesca e Gerona, mas não ousou avançar mais. A campanha na Península Ibérica ainda rendeu uma grande derrota para as tropas francas, que foram atacadas e derrotadas por forças dos bascos. O território conquistado por Carlos fez de seu reino o maior da Europa em postos territoriais. Com isso, em 800, o Papa Leão III nomeou o imperador do Ocidente. Essa foi uma tentativa de transformar Carlos Magno em uma figura de poder semelhante à dos imperadores romanos. Foi também assim uma jogada da igreja, uma tentativa de enfraquecer a autoridade religiosa da igreja de Constantinopla, na Europa Ocidental. Falar sobre a administração do Império Carolíngio. Para facilitar a administração do vasto território, Carlos Magno criou um sistema bem eficiente. As regiões foram divididas em condados que eram administradas pelos condes. Para fiscalizar a atuação dos condes, esses funcionários eram enviados do imperador para fiscalizar os territórios, ou seja, eles deveriam verificar e avisar o imperador sobre as cobranças dos impostos, aplicações da lei e etc. E a principal característica política e administrativa do Império Carolíngio foi a distribuição de terra entre os oficiais e soldados mais leais à realeza, mediante o juramento de fidelidade ao imperador. Bem, irei falar sobre o declínio do Império Carolíngio. A administração do reino ficou um pouco mais abalada quando o imperador Carlos Magno faleceu em 814 e foi transmitida ao seu filho Luís, que reinou de 814 até 843. Luís não tinha a mesma capacidade de administração que seu pai, podemos dizer assim, o que contribuiu para o enfraquecimento do poder real. Além de tudo isso, o império começou a ser atacado ao norte, sul, leste e oeste, o que contribuiu ainda mais para o enfraquecimento do poder real. Luís era conhecido como o Piedoso. Agora iremos falar sobre o Império Bizantino. Acompanhe conosco novamente. O Império Bizantino surgiu logo após a divisão do Império Romano em Ocidente e Oriente, tornando-se a parte oriental. Sua capital, Constantinopla, desenvolveu-se por conta das atividades comerciais da região. A origem oficial do Império Bizantino, porém, só ocorreu nos séculos mais tarde, em 330 d.C., quando o imperador romano Constantino fundou no local a cidade de Constantinopla.
O reinado de Justiniano. O Império Bizantino atingiu seu apogeu durante o reinado de Justiniano, de 527 a 565. Justiniano governou o Império Oriental, tratando de expandir o território bizantino. Chegou a mesmo a reconquistar o que havia sido perdido pelos romanos ocidentais com a invasão bárbara. As tropas bizantinas reconquistaram Roma ao norte da África e a Península Ibérica, que havia sido conquistada pelos germânicos. Além de tudo, Justiniano promoveu a expansão territorial e preservou leis romanas e criou o Código de Direito Civil. O governo bizantino se concentrava nas mãos do imperador. Ele detinha todo o poder absoluto. O Senado perdeu sua força política e se tornou apenas um conselho honorário. A burocracia do império se estabeleceu por meio da concessão de títulos aos nobres. Como o poder emanava do imperador, os trabalhadores da administração imperial também tinham seus poderes e os cargos públicos eram cobiçados. Economia do Império Bizantino. O próprio Império Bizantino era um centro comercial extremamente forte e extremamente rico, justamente por ser a confluência de 3 continentes, uma rota importante do comércio. Também a grande presença da agricultura, principalmente no interior, e sempre a economia, um ponto-chave do Império Bizantino. É que a economia era fortemente controlada pelo Estado, ou seja, o Estado vai definir absolutamente todas as questões econômicas. Religião do Império Bizantino. Predominantemente, o Império Bizantino era cristão, porém existem várias formas de interpretação sobre o cristianismo. Sua igreja era católica ortodoxa grega, na qual haviam 3 conceitos. O monofismo, que acreditava que Cristo era um ser divino e que nunca veio à Terra. O arianismo, que afirmava que Cristo foi apenas humano. E o movimento iconoclasta, que não aceitava a imagem de santos, o que posteriormente ocasionou uma guerra conhecida como Questão Iconoclasta, na qual membros saíram destruindo todas as imagens que encontravam. Bom, dando entrada no assunto sobre o Império Bizantino, eu vim falar um pouco sobre as sociedades do Império. Elas eram divididas socialmente em nobreza, alto clero, proprietários de terras, comerciantes, artesãos e a maior parte da população, que eram os pobres e os camponeses, que cultivavam plantações no interior e pagavam tributos aos estados. Além disso, existiam os trabalhadores das oficinas e o baixo clero. Os mais providos e a camada média valorizavam a educação, na qual inclusive as mulheres eram alfabetizadas. As mulheres faziam tecelagem e comestologia. Algumas também se dedicavam à vida política, como a imperatriz Teodora, que também executava medidas com seu marido Justiniano. Queda do Império Bizantino. O Império Bizantino ficou à mercê de várias invasões após a morte do imperador Justiniano, a qual deu início à queda do Império de Constantinopla. Com o enfraquecimento do Império, ficou dividido pelas diversas realezas feudais, e Constantinopla teve sua queda estabelecida no ano de 1453, quando foi ocupada pelos turcos.